Projeto sobre abuso de autoridade será debatido hoje em sessão temática no plenário do Senado. E senadores rejeitam urgência para projeto aprovado na Câmara que pune juízes, promotores e procuradores. Olá, bom dia. O Senado recebeu nesta quarta-feira o projeto aprovado na Câmara com medidas de combate à corrupção. Os deputados deixaram fora do texto a anistia a partidos e políticos que fizeram Caixa 2. Mas, para o relator da matéria na Câmara, os deputados desfiguraram o projeto, que agora prevê punição para juízes, promotores e procuradores. O assunto repercutiu no Senado. A repórter Mariana Capello traz os detalhes. O presidente Renan Calheiros leu em plenário o projeto anticorrupção, aprovado na madrugada desta terça-feira pela Câmara dos Deputados. Ele também colocou em votação um requerimento que combinava o pedido de urgência com o pedido de inclusão na ordem do dia. Esse requerimento foi assinado pelo PMDB, pelo PSD e pelo PTC. Os senadores foram pegos de surpresa e o assunto causou polêmica em plenário. Se a Câmara teve 3 meses, 4 meses para debater, essa Casa deverá ter no mínimo 30 dias para poder, na Comissão de Constituição e Justiça, produzir um texto. Essa matéria precisa ser analisada, ela foi votada ontem de madrugada. A maioria dos senadores não a conhecem e é, portanto, necessário ela passar pelo crivo, pelo menos da Comissão de Justiça da Casa. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 14, não 44, uma abstenção. Está, portanto, rejeitado o requerimento de urgência. Também avançou no Congresso uma proposta para evitar injustiças nas prisões em flagrante. O detido deve ser levado à presença de um juiz em 24 horas. O texto segue para a Câmara dos Deputados. O objetivo da audiência de custódia é verificar se os direitos fundamentais do preso estão sendo respeitados e se a prisão em flagrante pode ser transformada numa preventiva ou em outra medida cautelar. Pelo texto, a audiência deve ocorrer em até 24 horas após a prisão, mas o prazo pode ser estendido por até 72 horas se a polícia tiver dificuldades para levar o preso ao juiz. Não podemos desconsiderar as prisões arbitrárias, os pais de família que são muitas vezes um erro judiciário e policial, ficam presos por, numa média de até 6 meses antes de ter o primeiro contato numa audiência com o juiz e não tem preço esse tempo que ele passa injustamente preso. Se ele for aprovado desta maneira, o cidadão é preso. Se em 72 horas a autoridade daquele município não puder levá-lo até a comarca principal, ele é liberado. Não dá para dizer, as pessoas estão assistindo essa sessão, que esse projeto é para liberar a bandidagem. Isso não é verdade, pelo contrário. Isso é para garantir os direitos humanos. O texto também prevê que o depoimento do preso na audiência de custódia não pode ser utilizado como prova. Serve apenas para tratar da legalidade e necessidade da prisão. A senadora Simone Tebet acatou emendas que determinam que os policiais presentes na prisão ou que participaram da investigação não podem estar na audiência de custódia, que o detido deve ser atendido por um advogado ou defensor público em lugar reservado. Alguns senadores questionaram a possibilidade de fazer a audiência de custódia por videoconferência. Eles destacaram este ponto do texto. É fundamental que o preso esteja presente, que ele possa dizer de viva voz por que foi preso, por que considera que não deve ser preso e se de fato sofreu algum tipo de constrangimento e desrespeito ao seu direito individual. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos debate os mecanismos de proibição de postagens nas redes sociais e internet de imagens e vídeos sobre automutilação de crianças e adolescentes e a realização de uma campanha para prevenir, orientar e ajudar os pais em todo o Brasil. Na Comissão de Meio Ambiente, a audiência é para discutir o mapa da região ecológica do Babaçu, nos estados do Piauí, Tocantins, Maranhão e Pará.
indicados para o cargo de embaixador serão sabatinados na Comissão de Relações Exteriores. Eles vão ocupar embaixadas brasileiras no Vaticano e Ordem de Malta, Hungria, Nicarágua e Paquistão e Afeganistão. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o juiz Sérgio Moro foram convidados para debater logo mais no plenário o projeto que tenta impedir o abuso de autoridade. A audiência está marcada para as 11 horas. O projeto em discussão no Senado atualiza uma lei de 1965 para tornar mais rígida a punição para os excessos cometidos por autoridades, como, por exemplo, juízes, ministros dos tribunais superiores, promotores, delegados e policiais no exercício de suas funções. O texto define como crime de abuso de autoridade condutas que tentam impedir ou atrapalhar o exercício de direitos e garantias fundamentais e prevê penas que podem chegar a 5 anos de prisão, além de multas e sanções administrativas. Entre as críticas à proposta está a de que ela poderá inibir as investigações da Operação Lava Jato. A finalidade desse projeto é interromper ações como a Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público, a polícia já conduziu de maneira coercitiva 174 pessoas. O relator do projeto é o senador Requião. Ele não acha que exista conflito com a Operação Lava Jato, que na primeira instância tem os réus julgados por Sérgio Moro. Pela internet, muita gente me pergunta por que agora esse projeto. Eu pergunto por que não alguns anos antes, uma vez que ele já está há 9 anos no Senado. Sem a menor sombra de dúvida, é oportuno. O fundamental é que nós tenhamos uma lei para punir o abuso de autoridade. Quem é que vai punir? São os juízes. Duvidar dessa lei é duvidar do próprio Poder Judiciário. Mas eu vou me debruçar, conversar com os líderes, refletir em que momento é o momento mais adequado para apreciar essa lei. Porque no abuso de autoridade nós vamos ter a votação dela no dia 6 aqui. O debate com Gilmar Mendes e Sérgio Moro será transmitido também pelo Facebook. Será a primeira vez que a TV Senado transmitirá por essa rede social. Para assistir, basta acessar facebook.com/Senado Federal. Foi aprovado ontem na comissão mista por 16 votos a 5 o relatório do senador Pedro Chaves sobre a medida provisória que reforma o ensino médio. A proposta terá que passar agora pelos plenários da Câmara e do Senado até 3 de março. Negociações de última hora para ajustar o texto apresentado pelo relator, senador Pedro Chaves. No debate, elogios e críticas à proposta. A senadora Fátima Bezerra e a deputada Maria do Rosário apresentaram voto em separado pela rejeição da matéria. A reforma do ensino médio é um equívoco, não só porque veio via medida provisória, mas pelo seu conteúdo. Até porque o grande problema do ensino médio no Brasil não é curricular, antes fosse. O problema é estrutural. Eu voto satisfeito que seja medida provisória, porque eu estou cansado de esperar projetos de lei por 20 anos, 30 anos, a gente atendendo aos debates teóricos, atendendo a corporações, atendendo a pessoas pacientes em relação à educação. A minha impaciência me obriga a votar sabendo que vai ser um passo, embora ainda não um salto. O relator ouviu sugestões de senadores e deputados e fez uma complementação de voto com pequenas alterações. No âmbito da política de fomento, deverá ser dado prioritariamente às regiões com menores índices de desenvolvimento humano e com resultados mais baixos nos processos nacionais de avaliação do ensino médio. Quer dizer, as regiões mais vulneráveis são aquelas que terão prioridade na dedicação exclusiva, ou seja, no tempo integral. O texto básico aprovado mantém artes e educação física como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio. Sociologia e filosofia continuam sendo opcionais, como no texto da medida provisória.
estabelece prazo de 5 anos para que as escolas aumentem a carga horária anual de 800 para 1.000 horas, ou seja, 5 horas diárias. E depois disso cheguem de forma progressiva a 1.400 horas. Aumenta de 4 para 10 anos o prazo em que o governo deverá repassar dinheiro aos estados para a implantação do horário integral. E passa de 50% para 60% a carga horária para matérias da base curricular comum. O relator também manteve a possibilidade de contratação de professores com notório saber para atuar na formação técnica e profissional. Foram acatadas 90 emendas e várias sugestões que nem estavam em emendas. Portanto, o relator demonstrou que acima da questão partidária está a questão da educação, da qualidade. E eu tenho certeza que esse texto irá ser consolidado ainda este ano, tanto na Câmara quanto no Senado, para o bem dos estudantes brasileiros. E na terceira reportagem da série sobre a reforma do ensino médio, a repórter Dinalva Ferreira explica alguns pontos inovadores, a escola em tempo integral e a possibilidade de contratação de professores com notório saber. Aumentar gradativamente de 5 para 7 horas o tempo que os alunos do ensino médio passam na escola. A carga horária anual, que hoje é de 800 horas, passaria aos poucos para 1.400. A meta é incluir cerca de 500.000 estudantes em horário integral nos próximos anos. Mas será que aumentar o tempo na escola melhora a qualidade do ensino? Nessa escola, em uma das regiões administrativas de Brasília, o resultado não poderia ser melhor. Aqui o ensino, além de ser em tempo integral, é profissionalizante. Em um período, aulas normais, no outro, formação profissional. O centro de ensino é referência, tem baixa evasão e está entre as 3 escolas públicas do Distrito Federal com melhores resultados no Enem. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, mas com atividades direcionadas e organizadas, ele vai ter um aprendizado muito melhor. A nossa escola é exceção. A gente tem acesso à comida, a gente tem acesso aos laboratórios, à biblioteca, mas por quê? O aluno quer, o aluno busca. Nessa escola deu certo, mas especialistas concordam que nem sempre mais tempo na sala de aula significa melhor aprendizado. Nós temos que ver com muito cuidado essa mitologia, essa mística, na realidade, que nós temos no Brasil, de que a escola em tempo integral é necessariamente melhor. Às vezes ela é muito mais cara, muito mais chata e não é melhor, né? Não promove mais a educação. Um aluno que está tendo uma aula de ensino médio ruim, de 5 horas, uma jornada de 5 horas por dia, ele subir para 7 horas por dia de um modelo ruim, vai estimulá-lo a ficar na escola ou vai estimular a evasão? Eu acredito que estimule a evasão. Muitos argumentam que antes de implantar educação integral, é preciso adequar as condições de atendimento nas escolas. Não adianta você forjar uma escola de tempo integral para um número reduzido, uma escola excludente. Não é isso que queremos. Então nós vamos ter que trabalhar de maneira clara, de pé no chão. E também conhecer a realidade do aluno, porque nós temos enfrentado situações em que a oferta passa a ser em tempo integral e o aluno, pelas razões que nós conhecemos no Brasil, precisa trabalhar o outro turno, ele começa a ter problemas para ir para a escola. Estes turnos não podem conviver no mesmo espaço. Então, como é que os estados vão fazer para dedicar, por exemplo, unidades exclusivas para aulas de jornada ampliada no ensino médio? Porque a jornada ampliada requer 2 turnos, em geral, de 7 horas. Então, este é um problema que também preocupa, como otimizar esses espaços nas redes estaduais. Outro ponto polêmico da medida provisória que reforma o ensino médio é a possibilidade de que professores dos cursos profissionalizantes não precisem necessariamente ter licenciatura, como é exigido no ensino regular. A ideia é que, para determinadas áreas, possam ser contratados professores com notório saber.
Dar aula é uma profissão, dar aula não é qualquer pessoa que dá aula. Para dar aula você tem que aprender a dar aula, você tem que aprender métodos onde você vai dar aula. O resultado disso é que pode-se abrir uma porteira para que, de repente, pessoas com péssima formação e nenhuma didática sejam professores. Na proposição que o CONSED amplamente discutiu e encaminhou, isto só é válido, só foi encaminhado para áreas, matérias que nós não temos faculdade formando professor para aquela área. Por exemplo, um curso de marcenaria. Você não tem um professor licenciado para dar um laboratório de marcenaria. A coordenadora de educação da Unesco ressalta como um dos pontos positivos a inclusão da formação técnica no ensino médio. Integrar a educação profissional com o ensino médio é uma excelente ideia, né? É muito importante. Nós temos milhões de jovens aqui que desejam ir ao mercado de trabalho e muitas vezes eles estão indo ao mercado de trabalho sem qualificação e aí eles não conseguem uma posição. Amanhã, na última reportagem da série, você confere as opiniões dos senadores sobre a polêmica medida provisória que reforma o ensino médio. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou ao longo da programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela audiência e até a próxima.